Oi, gente. Meu nome é Diego Mauro. Sou Gabriel Pessotto. Hoje nós vamos falar sobre um pouco do processo do livro ilustrado infantil chamado O Aquário de Pedro. E nesse livro eu escrevi o texto, eu fiz as ilustrações e a gente vai falar sobre uma série de elementos, né, de questões com relação a processos de criação e sobre o que significa também criar juntos, né? É um processo a duas pessoas criando um livro, né? Além disso, acho que tentar dar conta um pouco do que é o processo de fatura, né, de um livro, da ideia inicial até o lançamento, a impressão do livro. E é isso, venham com a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos processos, nossos interesses, né, com relação a texto e imagem. Desde criança eu gostava de escrever histórias, só que eu era uma criança muito introspectiva e eu não costumava mostrar essas histórias para ninguém. E eu acabei me afastando, né, da questão da escrita. E em dado momento eu comecei a criar a ideia de ser quadrinista, né, que é escrever e desenhar histórias em quadrinhos. E quando eu me mudei para São Paulo, eu estava decidido a fazer isso. Só que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de desenhar. E foi nesse momento que eu comecei a fazer cursos, né, cursos de livro voltados para livros ilustrados infantis, cursos voltados para histórias em quadrinhos, que eu entendia que eu conseguia escrever, eu tinha prazer em escrever essas histórias, mas desenhar para mim era extremamente difícil. Então eu conseguia fazer esboços, estudos, mas eu nunca ficava satisfeito com o resultado das imagens. Então foi a partir desse momento, que coincidiu, né, com a minha vinda para São Paulo, que eu entendi que seria interessante escrever histórias e buscar trabalhar com outras pessoas que se comunicassem através da linguagem da imagem, a partir da parte gráfica. Eu também tenho uma relação com desenho e produção de imagem desde pequeno, sempre tive muito gosto por olhar as ilustrações dos livros infantis, copiar as ilustrações que eu gostava, os personagens que eu curtia das histórias em quadrinhos. E, enfim, estudei desenho quando era criança e segui desenhando. Acabei passando pelo curso de cinema e depois de artes visuais. Mas eu não tinha tanto esse desejo, talvez, de escrever uma história, né? Eu tenho mais gosto pela parte de realmente desenhar, criar personagem, criar o cenário, manipular, né, os materiais. E foi super bacana quando eu soube que o Diego estava procurando alguém para ilustrar esse livro infantil, porque era um desejo de longa data também participar de um projeto desse tipo, e eu não tinha uma história, na verdade, eu tinha só o desejo de desenhar. Eu estava aqui tentando me lembrar sobre como começou, né, a história do Aquário de Pedro. E a ideia surgiu em 2013, quando eu justamente tinha me mudado para São Paulo, e eu comecei a fazer uma série de cursos, e um desses cursos foi sobre livros ilustrados infantis. E aí foi a primeira vez que eu tive contato de forma mais duradoura com a beleza desses livros, né, desse formato, que é um formato muito específico. A relação do texto com a imagem do livro ilustrado infantil ela é única. Ela é diferente da história em quadrinhos. Ela tem uma economia, tem muito pouco texto, a imagem é muito presente. Então eu comecei a entrar nesse universo e na condição de adulto, né? Porque a gente, quando criança, claro, a gente tem acesso a isso, mas a forma como a gente olha para essas coisas quando criança é completamente diferente da forma quando a gente olha quando adulto. E, inclusive, olhar quando adulto tem essa delícia de também se lembrar criança olhando para aquilo. Então já começa uma série de discussões sobre ser criança, sobre ser adulto, sobre como a gente lida com as coisas, com a literatura, né, com as imagens, enfim.
E aí, o final desse curso, ele era uma tarefa, né? Um dever, onde a professora, que é a Janaína Tokitaka, ela distribuía uns objetos para a gente poder escrever uma história a partir desses objetos. Eu já nem lembro mais quais eram esses objetos, eu lembro que um deles era uma jarra, e essa jarra de água mesmo, enfim, eu logo fui adaptando essa jarra para ser uma espécie de aquário. Então, ao invés da jarra ser uma jarra de água, ela tinha água, mas ela já tinha um peixe dentro. Então aí a história já foi evoluindo para um menino, né, que tinha um aquário. E aí depois a história evoluiu para um menino que tinha um aquário no seu quarto. Depois um menino solitário, que o único ser vivo, né, com quem ele interagia durante mais tempo ao longo do dia era esse peixinho. Então ele começou a entender que esse peixe estava entediado, que ele não tinha o que fazer dentro do aquário, e sendo que na verdade ele não estava entendendo que isso que estava incomodando, né? O garoto se incomodava com o peixe entediado e sozinho, mas ele não estava entendendo na verdade que ele, garoto, estava entediado e sozinho no seu quarto, cheio de brinquedos. Então foi aí que a ideia começou a se desenvolver. E inicialmente o aquário ele era um objeto circular, parecendo aqueles aquários de peixe beta, né, que é justamente o peixe que costuma viver sozinho, sem nada dentro do aquário. E aí, em algum momento, quando eu comecei a entender que existia essa relação do garoto, que não tinha nome ainda, mas que depois passou a se chamar Pedro. Pedro olhava para um peixe, que depois passou a se chamar Dourado. Então Pedro via questões em Dourado que na verdade eram questões dele criança, né? Então, quando essa relação, né, que é uma relação de espelhamento, né, eu olho para outra pessoa e vejo naquela pessoa questões minhas, aí o próximo passo foi adaptar esse formato do aquário para formato que antes era circular para uma caixa de sapato, né, que é um formato do quarto de Pedro. Então a gente começa a ver, através das imagens, que Pedro e Dourado vivem numa espécie de quarto e cada um está sozinho, dentro dos seus ambientes. Quando eu conheci Gabriel e a gente falou, tá, vamos fazer esse projeto juntos, né? Então eu apresentei para ele uma versão do texto que ela vinha junto dessas imagens. Imagina que você tira um monte de fotos, né? E você pega as fotos mais importantes para contar uma história. Seria basicamente isso. E então eu mostrei essas cenas para Gabriel e o texto, né? Eu acho que a coisa de processo mais interessante de ver é que toda vez que a gente se encontrava e a gente cruzava, né, a imagem que ele estava desenvolvendo com o texto, a conclusão sempre seria, tá, a gente pode tirar umas frases aqui, a gente pode reduzir esse texto. Então é bem interessante ver como as versões, né, do texto escrito, elas são basicamente eu cortando umas linhas e cortando, e porque a gente estava entendendo que a imagem estava dando conta, né, daquele conteúdo. E tanto é que tem uma passagem, uma parte do livro que basicamente não tem texto, né? É apenas uma sequência de imagens. E além dessa, né, quando eu apresentei esse material para Gabriel, uma coisa que veio junto também foi esse curso, né, sobre livros ilustrados infantis, que me apresentou uma série me fez entender como é sofisticado, né, fazer um livro ilustrado infantil. E um dos livros que mais me marcou nesse curso é um livro que se chama Onde Vivem os Monstros, né, de Maurice Sendak. E o que é muito incrível nesse livro é que a relação entre texto e imagem, né, na verdade, a coisa essencial dos livros ilustrados infantis é essa forma como eles tratam essa relação entre texto e imagem. E o que é muito legal no Onde Vivem os Monstros é que a imagem ela começa um pouco... Ela é pequena, ela não ocupa a página inteira, e a gente tem um texto na outra página. Então a gente está sempre vendo texto e uma imagem pequena. E à medida que a gente vai avançando, essa imagem ela vai crescendo um pouquinho.
cada vez mais, sem pressa. Ela vai crescendo, crescendo, e até que ela chega a dominar a página inteira que ela tá, e ela vai vazando para a página do lado. E esse processo da imagem invadindo, tomando conta da folha, tem a ver também com as aventuras do protagonista, que ele começa a entrar nas aventuras dele, nas aventuras da cabeça dele, né? Então, ele está dentro do quarto dele, e esse quarto começa a virar uma floresta, ele começa, a roupa que ele tem de bicho, né? Ele passa a ser de alguma forma esse bicho, ele vira um ser aventureiro que conhece outras criaturas e monstros, né? E à medida que o sonho vai crescendo, a aventura vai crescendo, a imagem vai crescendo junto. Então essa foi uma referência muito legal pra gente, muito importante, que eu e Gabriel conversamos, né, também a respeito disso. E tem a ver com essa discussão próxima de Pedro, que é o que a gente faz com um quarto, o que cabe dentro de um quarto, quando a gente está falando também da imaginação humana, né? Das crianças, dos adultos, enfim. E para além desse aspecto narrativo, né, de pensar nessa espacialidade, de onde a história se passa, e no caso de O Aquário de Pedro, a gente tem só um momento, né, em que a gente está fora do quarto, também foi bacana encontrar essa referência para pensar em como articular a imagem com o texto, né, porque esse livro ele apresenta uma gama assim, de possibilidades de como articular esses dois elementos e também pensar que eventualmente esse silêncio, essa falta de palavra também é interessante, cria uma outra noção de ritmo dentro da história. Um outro exemplo, um livro muito bacana também, que é de uma artista visual, também tinha essa vontade de fazer um livro ilustrado infantil, ela se chama Tatiana Blais, e o nome do livro é A Família Mobília. É um livro muito gracioso, e basicamente esse livro, ilustrado também, né, ele conta a história de uma família, que é uma família mobília, ou seja, cada uma das pessoas da família é também um móvel, né? Pode ser um abajur, pode ser um sofá, pode ser um quadro, um tapete. E a gente basicamente vai vendo um pouco sobre a personalidade, o temperamento de cada uma dessas pessoas objeto, né? Dessa família mobília. Essa foi uma das nossas referências também quando a gente estava pensando as ilustrações, esse universo doméstico. Eu acho que de qualquer forma, assim, foi muito bacana esse momento de olhar esses livros publicados que nos interessavam enquanto uma forma de ter contato com esses objetos e começar a entender qual que é o tamanho que o nosso livro teria, se a gente queria uma capa dura ou outro tipo de publicação, e entender também o que o Diego estava trazendo enquanto referência visual, né? Porque de alguma forma também acho que tinha um certo apreço por essas ilustrações que ele estava me trazendo. Eu comecei a entender também um pouco do que ele curtia e também o que eu poderia fazer a respeito disso, né? Então é bacana notar que todas essas referências que a gente está falando agora foram feitas manualmente, são livros que foram ilustrados de uma forma mais artesanal, né? Não, usando menos técnicas de ilustração digital, que poderia ser o caso, mas a gente acabou optando por essa linha mais do desenho, da pintura. Uma outra referência muito importante é um livro que se chama Onda, de Suzy Lee, e ela escreve o texto e também ilustra, né? E aqui a gente não está vendo um ambiente doméstico, né? Na verdade, a gente está vendo uma criança, uma garotinha e a sua mãe, e são as aventuras dessa garotinha lidando com a praia, né? O que é muito legal aqui é que a gente tem o mesmo ambiente, a gente nunca sai desse encontro da água do mar com a areia, e a protagonista, né, essa garotinha, está brincando com isso. Ela está brincando com o limite, esse limite que está sempre mudando, né? Porque a gente está falando das ondas do mar. Então o mar recua, o mar avança. E tem uma coisa muito legal, talvez a coisa mais fascinante desse livro, e que não é muito óbvio, né? Você precisa olhar com um pouco de calma para perceber, é que as imagens, elas dão conta
as imagens são compostas pelas duas folhas. Então, no meio, o que você tem? Você tem a dobra, que é a encadernação, né? Esse encontro das duas páginas, aqui, ele não é apenas uma dobra, uma costura. Ele é também um elemento da história. Então, toda vez que o mar parece que vai invadir, né, o pedaço da areia onde a garotinha está, esse mar fica barrado pelo limite da página. E ela se diverte muito com isso. E uma das coisas mais divertidas do livro, justamente, é que a garotinha começa a contar que esse limite das duas páginas vai protegê-la da onda, né, que chega uma grande onda, e na verdade chega uma hora que essa onda passa. Ela passa o limite do papel e passa para a folha seguinte, e ela recebe aquele caldo, né, enfim, que todo mundo que já brincou no mar sabe como é que é. E acho que é bacana também de notar, a partir dessas referências e também pensando em relação ao Aquário de Pedro, que existe uma economia de espaços onde a história se passa e também de personagens, né? Em onde vivem uns monstros, a gente tem o protagonista e a situação se desenrola no quarto dele, na imaginação, ele acaba encontrando alguns personagens, mas a história toda em torno de acompanhar o que acontece com esse personagem. E na onda a mesma coisa, né? A gente tem a personagem, a mãe, alguns outros animais que estão ali naquele espaço e tudo se passa na praia. No Aquário de Pedro isso se aplica também, porque a maior parte da situação se passa no quarto dele. Além dele a gente tem o Dourado, que é o peixinho, a mãe e poucos outros personagens, né, que são desenvolvidos nessa história. Tudo muito sucinto. Para mim, esse processo de ilustração de um livro infantil foi bem novo. Eu tinha feito algumas outras ilustrações mais pontuais para pequenas animações, vinhetas ou uma imagem única para ser cartaz ou capa de um projeto. Então foi todo um aprendizado também de como organizar, né, esse grande arco. Foi super bacana quando o Diego me encontrou, porque ele já tinha uma série de materiais, inclusive desenhos, esboços de algumas situações que ele tinha resolvido visualmente. E para mim foi super bacana assim, ter contato com esse material e olhar para ele hoje depois, né, de ter cumprido todo o arco, porque de fato muitas das coisas que ele propôs aqui, elas se mantiveram no projeto. A gente teve que tomar uma série de decisões, né? Então o tamanho da imagem, o tamanho da página, como que o texto ia se mesclar com essa imagem e também quais os materiais que seriam usados, né? Então, assim, sugestionado um pouco pelas referências que a gente estava olhando, a gente decidiu fazer o livro totalmente de uma forma analógica, né? Ele tem pouca interferência digital, eu até nem tenho tanta experiência com ilustração digital, e eu optei por fazer o livro em lápis de cor, que é um material super acessível, no sentido também de ser um material que a maioria das pessoas conhece, já teve acesso, consegue manipular. Eu acho bacana isso porque quando eu era criança e tinha essa relação com esses livros infantis, eu pensava muito sobre como que essa imagem é feita, né? E muitas vezes parecia super distante, parecia que eu não teria acesso àquele material, que aquilo tinha sido feito por algo divino, e daí eu optei por fazer todo o livro em lápis de cor, por ser esse material de fácil acesso, de fácil reprodução, e é um material que eu também tenho intimidade, gosto de trabalhar, ele é bem estável, seco, consigo chegar em lugares diversos, assim, diferentes texturas com esse material. E pensando do ponto de vista da organização, né, o que a gente fez primeiro foi entender o que é esse universo visual, quem são esses personagens, como eles se parecem. E eu acredito que nesse processo de tomar essas decisões, de criar essas imagens, eu operei quase como um filtro, assim, de entender tudo que ia aparecer nessa história visualmente e tudo passava por esse filtro para ter alguma certa coerência, assim, dentro desse universo. Nesse processo, né, de filtrar tudo que aparecia na história para uma visualidade coerente, algumas limitações ajudaram. Então, assim, sabendo que eu ia trabalhar com lápis de cor, definir quais eram as cores que iam aparecer com mais frequência, entender também que esse material que eu estava usando ele teria que durar até o final do processo. Então, quando a gente estava separando as cores, era entender será que esse lápis dessa cor vai
durar até o final? Será que eu vou ter o material suficiente para fazer todo esse processo? Então essas foram algumas questões que foram surgindo, né? Pensando na novidade que era desenvolver uma sequência de ilustrações tão grande, né? E também é bacana trazer aqui que o final do livro ele ficou por muito tempo aberto, assim, visualmente, né? Como que a gente ia solucionar uma questão que a gente sabia qual era, mas a gente não sabia o que a gente queria mostrar, qual que seria a última imagem desse livro, né? Toda a história do Aquário de Pedro, né, se a gente olhar com atenção, ela tem a ver com um processo de autoentendimento, né? Então, durante boa parte do tempo, Pedro está muito preocupado com os incômodos que ele acha que Dourado está sentindo. E quando a mãe aparece na história, é justamente para dizer que aquelas coisas que ele estava achando que o peixe precisava, na verdade ele não precisava. E finalmente, quando Pedro consegue processar que talvez o peixe esteja precisando de um amigo, que a gente na verdade não sabe se é verdade ou não, porque, bom, é um peixe, né? Ele não tem como trazer pra gente a percepção do que ele está sentindo, mas a ideia é que a partir do momento que Pedro nota isso, ele está precisando de um amigo, na verdade significa que ele próprio, Pedro, está precisando de um amigo, né? Então, esse é um momento muito importante da história, porque depois que ele faz essa pergunta para a mãe, será que Dourado está precisando de um amigo? A gente fica um tempo sem nenhum texto e a gente tem uma sequência de imagens até que elas se aceleram um pouco, né? Porque a gente tem num primeiro momento na história um tempo mais lento, de contemplação, imagens mais pausadas. E aí depois a gente tem, nesse momento que Pedro percebe isso, a gente tem uma aceleração de imagens. E quando a mãe e Pedro voltam para casa com um peixinho para poder fazer companhia a Dourado, ele tem um sonho, né? E é muito interessante notar que, pelas conversas que a gente tem tendo, que muitas pessoas ficam um pouco confusas nesse momento. E eu acho que é muito precioso, na verdade, essa confusão logo depois do sonho, né? Começa o sonho em que a gente cria essa confusão de quem está dentro do aquário, quem está dentro do quarto, quem é maior, né? O peixe ou o garoto. E aí começam a entrar elementos como uma bola que entra no quarto, a presença de outras crianças. E esse momento, que ele não é muito lógico, ele não cabe numa historinha linear que a gente pode contar, talvez seja um dos momentos mais importantes dessa história, justamente porque é a hora que você não consegue explicar claramente para uma pessoa que está lendo sobre o que é aquilo. É um momento de elaboração, da ordem do sonho, das percepções, né, de quem está explorando essa história. Então é muito importante para a gente esse final, que ele pode parecer confuso, mas na verdade é um final onde cada um de vocês tem que elaborar sobre o que é esse momento final, sobre cada um elabora a relação com a amizade, a relação com a solidão, o que é estar sozinho no quarto e se sentir bem, estar sozinho no quarto e se sentir sozinho, e por aí vai. Vale a pena a gente falar um pouco sobre o ritmo do livro, né? Tanto da leitura, quanto da leitura do texto, como da leitura das imagens, né? Então, o livro ele tem basicamente 3 momentos. O primeiro momento é quando a gente começa a entrar nesse universo do aquário e do quarto, né? Onde a gente tem bastante tempo para apreciar. A gente poderia dizer que são imagens lentas, se a gente estivesse pensando que a gente está assistindo um filme, né? Então a gente começa a entrar no universo de Pedro, no universo de Dourado, do tempo que eles passam naquele quarto juntos. E esse é o momento em que Pedro começa a se fazer perguntas a respeito de como Dourado está lidando com aquele estar sozinho naquele aquário. Então começam as reflexões de Pedro, e quando ele começa a encher o aquário de objetos, né, para poder fazer o seu amiguinho Dourado ficar menos entediado, e a gente vai chegando nesse processo, nesse pico, né, que Pedro acaba quase fazendo mal, sem querer, a Dourado. A mãe entra. Quando a mãe aparece,
ela faz uma explicação dizendo que não é nada daquilo, enfim, que o peixe precisa. Então, de alguma maneira, Pedro faz uma outra pergunta que ele não tinha se feito até então, que é: será que Dourado precisa de um amigo? Né? A partir desse momento tem uma mudança no ritmo da história também, porque a mãe leva Pedro para irem numa loja, ter um outro peixinho para poder fazer companhia, e isso não é acompanhado de texto, só de imagem. Né? E quando finalmente esses dois peixinhos se juntam no aquário, né? O novo companheiro de Dourado se junta ao aquário de Dourado, a história entra num momento de sonho, e é um momento onde, digamos assim, que a história fica um pouco menos lógica, né? Onde pra gente é um momento muito importante, porque é onde cada um de vocês vai poder decidir para onde vocês querem ir com essa história, né? Assim, o que significa esse sonho, o que significa a escolha de depois de acordar e brincar com as outras crianças. É um convite para vocês se apropriarem da história e pensarem também um pouco sobre vocês mesmos, né? Que é o movimento que Pedro se faz quando ele começa a ver as questões do peixe, que são também as questões dele. Será que eu estou me sentindo sozinho? Eu estou bem quando eu estou sozinho no quarto ou eu estou realmente me sentindo sozinho? Será que eu não deveria conversar com alguém sobre isso? São algumas questões que esse final, um pouco mais solto, menos lógico, servem de provocação, assim, para todo mundo. E algumas dessas questões são formuladas através do desenho pelo personagem. Tanto o material, lápis de cor, papel, o ato dele desenhar é recorrente na história, e depois do sonho também é uma maneira que ele tem de processar essa informação, de transformar essa experiência em imagem através do desenho, né? Isso acontece também nesse bloco final do livro. E esse não deixa de ser um convite também para vocês, lembrando, né, como a gente já falou aqui, que o uso do lápis de cor é um material muito acessível para a maioria das crianças, assim como a história também é feita desse material. Então é um convite para vocês também pensarem as melhores formas que vocês mesmos têm de se comunicar, de se expressar, de colocar as coisas em papel, ou de repente de conversar com alguém, né? As melhores formas que vocês acharem de falar para as pessoas o que vocês estão sentindo. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente tentou mostrar para vocês os desafios, as novidades também que são para a gente criar um livro ilustrado infantil, que é uma novidade tanto para mim como para Gabriel. E é um convite para vocês também darem uma olhada no livro e depois contarem para a gente o que vocês acharam da história. Eu queria agradecer quem chegou até aqui no vídeo, espero que vocês tenham gostado das informações que a gente compartilhou sobre o processo, que vocês consigam espiar o livro, ter acesso a esse material, e até logo. Até logo.